Muito boa noite. Você acompanha a partir de agora o programa especial da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Pela determinação de afastamento por conta do coronavírus, as sessões ordinárias estão suspensas. Então, durante todo o mês, estamos trazendo programas especiais com bate-papo com vereadores ou com as pessoas do Executivo, como na semana passada foi feito com o prefeito Rogério Pascon. Nessa semana voltamos aqui ao plenário da Câmara Municipal para conversar com os vereadores e ao meu lado o William Bento. William, muito boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, população que nos assiste, população de Santa Gertrudes, toda a região. É um prazer, uma alegria estar falando com vocês nesse momento tão importante, tão triste do nosso país, do nosso mundo que estamos vivendo. William, em meio a uma pandemia, um fato inédito para todos nós, talvez a última vez tenha sido com a gripe espanhola, não conhecemos ninguém que testemunhou, pelo menos, né? Estamos vivendo uma coisa muito parecida, embora com doenças diferentes. Santa Gertrudes, assim como o resto do Brasil e do mundo, não está imune, já tem um caso, mas diante de tudo que está acontecendo, o modo como está em torno de Santa Gertrudes, Rio Claro, Limeira, Piracicaba, Santa Gertrudes, no fim das contas, parece que tem se saído muito bem, apesar da circulação que havia de caminhões antes de que fosse determinada o isolamento social, antes de tudo paralisar. Por que isso, William? Foi sorte de Santa Gertrudes, assim como eu perguntei para o prefeito semana passada? Você acha que foi ao acaso ou você acha que a cidade recebeu muito bem as orientações? Olha, Gabriel, é difícil dar uma certeza para essa pergunta, porque de cidade para cidade varia muito as situações, a característica de cada município, mas Santa Gertrudes, só para fazer uma correção, hoje no dia da nossa gravação são 2 casos, né? E pelo tamanho da cidade, eu acredito que é um número elevado. Mas assim, os 2 casos são de pessoas que já estão curadas, já estão preservadas de transmissão para qualquer outra pessoa, até mesmo de risco de suas vidas. Mas assim, gera preocupação, porque nós estamos próximo a Rio Claro, em que o número de óbitos é muito elevado, nós estamos próximo a Piracicaba, que tem registrado altos números de casos também, mas assim, eu acredito que pelo número de casos em Santa Gertrudes, diminuiu-se bem a circulação de pessoas, principalmente pessoas vindas de outras cidades que vêm para cá, ou pessoas daqui da cidade que têm seus trabalhos fora do município também, que talvez em municípios que tenham um contágio maior de número de pessoas, né? Então essa questão de isolamento envolveu muitos ambientes, ambiente comercial, ambiente industrial, financeiro, questão de trabalho de muitas pessoas. Mas assim, eu vejo também que em Santa Gertrudes, uma cidade pequena, a população tem aderido à questão do isolamento, principalmente no início, com a recomendação do Ministério da Saúde. Hoje nós vemos uma movimentação maior de pessoas na rua, algumas aglomerações que não poderiam acontecer, né? Mas em termos de Santa Gertrudes, acompanhando o que a Prefeitura tem feito, o que a Secretaria de Saúde tem feito, eu acredito que a questão de preservação para que, porventura, venha ocorrer alguns casos de Covid-19, dentro do município, acredito que o que tinha que ser feito está sendo realizado. Com relação à compra de exames, compra de testes rápidos, os EPIs adequados para o pessoal da saúde, compra de remédios e insumos há 5 meses para garantir que o município não tenha falta de medicamento. O município tem 3 respiradores, já foi feita a manutenção, estão funcionando, estão aptos para atender a população. São poucos, mas a gente quer que não tenha necessidade de uso. Até mesmo um novo diretor clínico para o pronto-socorro foi nomeado, um diretor clínico presente, ajudando nessa situação. Então, assim, é uma série de fatores, mas eu quero acreditar que seja uma bênção de Deus, uma proteção para o nosso povo, que até o momento nós temos apenas 2 casos, que fique somente nesses 2 casos. William, você enumerou alguns equipamentos que o município tem. Nós temos UBSs que ao longo desses últimos anos foram construídas nos bairros, que funcionam muito bem.
Você acha que diante de tudo que o município adquiriu, do que ele tem hoje, das UBSs, para a situação de hoje, Santa Gertrudes está bem equipada? Essa é uma pergunta, se você acha que por enquanto é suficiente. E em um pior cenário, vamos dizer que a coisa se avance muito no Brasil, consequentemente nas cidades do interior também avançariam. O que poderia ser feito? Santa Gertrudes teria onde buscar um socorro? Na sua opinião, o que a direção da cidade deveria fazer no caso de o que nós temos aqui hoje já estivessem sendo utilizados? Olha, Gabriel, no início dessa questão da pandemia que atingiu o município, eu acompanhei a prefeitura, acompanhei a secretaria de saúde, o envolvimento deles, do pessoal da prefeitura também, em vários departamentos. Então, assim, hoje, do cenário que está Santa Gertrudes hoje, e o que foi feito, e o que tem sido feito, está, no meu ver, está de acordo, está correto. Nós temos uma estrutura do cenário de hoje, tá? Se a questão piorar, termos mais casos, temos uns casos graves, até porque Santa Gertrudes tem apenas 3 respiradores, não suporta um número de casos muito grande. A informação que eu tenho é que o Hospital Regional de Piracicaba faz esse acolhimento dos casos graves, a questão de UTI, questão mais graves, o atendimento de referência é o Hospital Regional Piracicaba. Casos não graves, que a pessoa não precisa de UTI, não precisa de respirador, o pronto-socorro de Santa Gertrudes está sendo adequado com leitos, com equipamentos para poder fazer esse atendimento da população. Esperamos que isso não seja necessário, mas se for necessário, é o que nós vamos ter em termos para atender. E houve uma diminuição da procura, porque é uma orientação que a população não procure tanto o atendimento, o pronto atendimento. Você acha que nisso a cidade... Porque muitas pessoas procuram por problemas mais diversos, mas nesse momento, com essa separação que inclusive o hospital tem que fazer, quem tem sintomas para um lado, quem não tem para o outro, que já exige mais funcionários, exige mais espaço físico, você acha que a população tem se conscientizado nessa ida ao pronto-socorro? Sim, tem sim, Gabriel. Na última semana eu tive reunido com o novo diretor clínico, o Dr. Leonardo Godoy, e ele me disse que sim, a população tem procurado o pronto-socorro municipal, principalmente nos plantões, quando as UBS estão fechadas, necessariamente com casos que realmente necessitam de atendimento. Um caso ou outro, uma situação que poderia ser atendida numa UBS, assim, aparece por lá, mas a grande maioria da população tem se conscientizado, a procura no pronto-socorro tem diminuído bem, somente em casos que realmente necessita de um atendimento mais específico, urgente, que não dá para a pessoa esperar. Até mesmo nas UBS as procuras têm sido pontuais de casos necessários que realmente necessitam de atendimento, então a população nesse ponto tem sido coerente com o momento. William, nós estamos em quarentena, o país todo, São Paulo especificamente, falando mais do estado de São Paulo, é uma determinação do governo do estado e nós sabemos os transtornos, independente de concordar ou não com a quarentena. Ela parece ser o melhor caminho até por você ver fora do Brasil, a própria cidade onde tudo começou na China já saiu da quarentena porque através do isolamento conseguiu em 76 dias conter a epidemia. Então, parece, ao menos agora, ser o caminho esse isolamento. Mas o problema dos comerciantes é inegável, não tem como negar o autônomo, o comerciante que tem o seu ganho no dia a dia, que é uma situação quase insustentável. E na última sessão ordinária que nós tivemos, alguns vereadores trouxeram esse problema à tona. Que o que vale para uma capital como São Paulo, você pensando num bairro como o Brás, você pensando numa Santa Ifigênia, que são uma 25 de março, uma aglomeração assim inimaginável para Santa Gertrudes, você tem essa recomendação de tudo parado que cabe muito bem. Agora aqui para Santa Gertrudes fica um pouco desproporcional assim, o pequeno comerciante que recebe às vezes 4 ou 5 pessoas por dia na sua loja, no dia inteiro, para uma determinação que vale muito bem para São Paulo. É um pouco fora essa proporção? Desproporcional, ao meu ponto de vista. Até mesmo em questão da economia da cidade, na questão dos próprios comerciantes, questão de funcionários que estão sentindo
essa questão de estarem fechados, não poderem fazer uma venda, sem contar os comércios essenciais. No meu ver, Gabriel, eu acredito que o bom senso ele sempre deve prevalecer. Em Santa Gertrudes, como nós temos 2 casos, né? Mas nós temos alguns comércios que poderiam fazer um atendimento diferenciado, ao invés de estarem fechados. Um atendimento de uma pessoa só, sem aglomerações, com devida higienização, álcool gel, até mesmo o uso de máscaras também, dependendo do tipo de contato que vai ter naquele comércio. Eu acho que essa questão a gente já elevou ao prefeito municipal. Estamos fazendo aqui mais uma, não digo uma reivindicação, mas um pedido de bom senso para que ele também possa avaliar, analisar essa questão de liberar, não de liberar a torta direita, sim, abre todo mundo, funciona do jeito que era antes. Mas não, acho que o bom senso, o atendimento 1 a 1, sem aglomeração, sem fila, higienização, eu acho que isso ajuda muito. William, é inevitável pensar no que será da economia do país e da economia dos municípios depois que tudo isso passar, em algum momento vai passar, seja pelo isolamento, seja por uma vacina, por um medicamento, mas uma hora isso vai ser contido. O que você pensa para Santa Gertrudes depois que tudo isso passar? Há como visualizar um cenário econômico? E uma outra pergunta, no caso disso se prolongar por muito tempo, demissões em massa podem acontecer na cerâmica ou simplesmente por comércios serem fechados. Há como lidar com isso? Como você pensa esse cenário, William? É um cenário de incógnita, um cenário de interrogações, que nós não sabemos o que vai acontecer, não conseguimos prever o que deverá acontecer. Santa Gertrudes ela tem a sua economia baseada nas cerâmicas, na produção cerâmica. Embora é da construção civil, um empreendimento que funciona normalmente, vamos dizer assim, está autorizado a funcionar no país sem a quarentena, mas é um setor que tem sentido impactos. A pessoa que ela está em quarentena, ela pensa 2 vezes se ela vai comprar um piso para sua casa que ela pensa em reformar, ou se ela vai comprar um alimento, se ela vai guardar o dinheiro para alguma outra emergência. Então, isso é uma cadeia que pode ter as suas consequências em Santa Gertrudes também. Vários países que exportam produtos nossos também pararam, estão com as exportações paradas, fechadas. Após isso, acredito que volte ao normal. Mas se você fizer um comparativo de futuro, analisando já o presente, nós temos praticamente 80% das fábricas em Santa Gertrudes estão paralisadas, algumas delas geraram demissões. Muitas dessas demissões afetam já a cidade, principalmente na questão social, infelizmente. Eu tenho recebido a procura de muitas pessoas que estavam trabalhando, ficaram desempregadas recentemente, com dificuldade de cesta básica, dificuldade do seu dia de amanhã. Então, assim, num cenário de futuro, se as cerâmicas não conseguirem voltar ao seu patamar que nós estávamos agora em 2020, que era um patamar promissor, com geração de empregos, eu vejo uma cidade com pessoas em dificuldade. Não é o que a gente gostaria de falar, mas é uma realidade que nós estamos analisando o cenário. Tudo vai mandar de um comércio, de uma economia pós-pandemia. E falando, para nós terminarmos nosso papo, William, falando de economia, é impossível, nesse ano especificamente, não falar de política. Sempre a economia e a política andarão juntas, mas é um ano eleitoral. Eu imagino que é uma pergunta complicada para você, que tem uma cadeira à frente do Legislativo gertrudense, mas é uma pergunta inevitável, assim como falei sobre isso com o Rogério Pascon, tanto na semana passada quanto em outras oportunidades. Neste momento, vendo o que já se passou da pandemia e o que ainda está previsto para frente, é viável nesse momento pensar numa eleição, William? Olha, eu acredito que nós estamos um pouco precoce, a eleição é outubro, né? Mas falando hoje, se você levar em consideração que o Ministério da Saúde prevê que o maior pico de contágio da Covid-19 será em maio, junho, aí nós estamos próximos da eleição, porque é próximo ao calendário de início das atividades eleitorais do ano. Olhando hoje, eu acredito que está longe, é possível que a eleição seja em outubro mesmo. Essa é uma decisão do TRE, TSE,
dos superiores eleitorais, os ministros do TSE, né? Mas acredito que as consequências do calendário da pandemia podem ditar o que poderá acontecer, né? Hoje, eu acredito que a eleição fique em outubro, mas daqui a um mês, com a pandemia ainda acelerada, ainda mais grave, eu já não posso cravar isso para você. Então, é um cenário também de dúvida, um cenário de incerteza. É claro que todo pessoal que está envolvido em eleições, que é candidato, está antenado no que vai acontecer, como se a eleição fosse acontecer em outubro, né? Então, não sei te falar, não tenho uma opinião concreta se vai ocorrer em outubro ou vai ocorrer ou em outro momento. Existem frentes de vários deputados, vários senadores que já articulam, até mesmo a Associação de Municípios, para que a eleição seja adiada tanto para dezembro de 2020, esse ano. Tem frentes que pedem a eleição para daqui a um ano, tipo outubro de 2021, e até mesmo algumas frentes que querem a unificação junto a 2022. E aí os mandatos atuais seriam estendidos. Então tudo vai dizer como a pandemia vai se comportar no Brasil nos próximos 60 dias. Maravilha, William. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo bate-papo, apesar de um pouco diferente, que nós não temos como fugir do tema coronavírus, mas obrigado pela presença, obrigado pelo bate-papo. Agradeço ao Gabriel, agradeço à TV Câmara, à TV Claré, agradeço a atenção de todos os munícipes, desejando a todos que tenham consciência, fiquem em casa, tenham as suas ações de higienização, álcool gel, isolamento social, evitem aglomerações, que esse é um momento importante, principalmente da saúde de todos. Então agradeço a todos vocês, desejando uma boa noite. Obrigado, William. Uma pequena pausa, nós já voltamos.